Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Tranquilo? Vamos para mais uma aula gravada. Dessa vez nós vamos trabalhar com a geografia. Semana passada nós fizemos história, talvez terminamos a história, quase praticamente, e nós vamos tentar terminar geografia essa semana para a gente entrar no conteúdo do terceiro bimestre. Apostila ainda do segundo. Nós vamos falar um pouco hoje sobre os imigrantes. Quem são os imigrantes? Imigrantes, pessoas que vêm de outros países para morar no nosso por diversos motivos. Então é isso que nós vamos trabalhar um pouco. É importante que também é a parte da nossa própria história. Ou seja, se vocês perguntarem para o pai, para a mãe, para os avós, para os bisavós, com certeza eles não são naturais aqui do Brasil. Ou seja, quem que são os naturais aqui do Brasil? São os nativos, os indígenas. Então, todos os outros vieram de outros países. Então, com certeza, os nossos avós, nossos bisavós vieram de outros países para morar aqui no Brasil por vários motivos. E até hoje ainda vêm pessoas, famílias, grupos de outros países para morar aqui no Brasil. Então, e é chamado de imigrantes. Os emigrantes com E são as pessoas que saem aqui do Brasil para morar em outros países. Imigrantes com I são grupos que estão em outros países e vêm morar aqui no nosso. Ok? Então vamos falar um pouco deles. Deixa eu abrir aqui na janela. Então, a nossa aula é referente ao dia 13, que é o que vai estar disponível para vocês. Nossa aula número 11. Apostila ainda do segundo bimestre, não esqueçam, que é o módulo 2, aspectos culturais e sociais das antigas civilizações, mas nós estamos no finalzinho delas, estamos falando, o capítulo chama Os Novos Imigrantes, página 227. Se acontecer de a página ser um pouquinho diferente, às vezes acontece de ser um pouco para frente, um pouco para trás, vocês procuram esse capítulo, Os Novos Imigrantes. Ok? Então vocês vão assistir essa videoaula que vai estar disponível, no site aqui do quinto ano de Geografia. Abre a apostila, acompanhar a aula com a apostila e as explicações. E depois a gente vai fazer a atividade que agora é com você na página 230, que eu vou explicar no final do vídeo. Tá bom? Pessoal, não é muito grande esse vídeo, esse módulo, esse capítulo dos imigrantes, então acho que o vídeo não vai ficar tão longo, não muito cansativo para vocês. Ok? Então vamos aqui. Ó, aqui a página, tá a página 227 aqui para mim, não sei se eu errei na página de vocês. Vocês desculpem. Ah, não, página 227 mesmo. Tá certo. Então, ó, os novos imigrantes. Já vimos que, em alguns momentos da nossa história, os imigrantes vinham para o Brasil em busca de novas oportunidades, contribuíram com atividades econômicas, trabalhando, trouxeram hábitos, costumes, tradições que integraram com a nossa cultura ou a cultura aqui dos povos que já existiam aqui e constituíram o povo brasileiro. Os imigrantes foram muito importantes nesse processo de constituição, de construção da cultura brasileira, da nossa identidade. Ao longo dos últimos anos, pessoal, uma nova onda de imigrantes vem chegando, porque houve várias ondas de imigração devido às situações que aconteceram no mundo, como as guerras mundiais. Então, para fugir da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu basicamente na Europa, no continente europeu, muitas pessoas saíram antes de começar a guerra com medo. A guerra é uma coisa muito triste, uma coisa que é muito brutal a um país em guerra. Então eles saíram do país antes de começar a guerra ou durante a guerra e vieram em busca de terras de países que estavam em paz, não estavam em guerra. Então houve várias ondas na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Nossos avós, no caso meu bisavô, veio para o Brasil fugindo da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu na Europa, era um imigrante italiano, enfim. Com certeza a família de vocês também tem uma história parecida com essa. Mas
E nos últimos anos, ou seja, recentemente, aconteceu uma nova onda de imigração vindo para o Brasil, por vários motivos. Então, é isso que nós vamos tentar entender um pouquinho. Por que eles vieram? Por alguns motivos. Ou seja, o país deles estava em dificuldade econômica, não tinha emprego, ou por causa de uma situação de guerra também, de algum conflito. Enfim, cada situação, cada grupo tem o seu motivo. Então aqui, ó, observe o gráfico abaixo, os principais grupos que vêm chegando ao Brasil e para que região do Brasil eles estão indo, para que território eles estão indo. Então, segundo dados da Polícia Federal, que é a Polícia Federal que controla essa entrada de imigrantes, essa entrada de pessoas que vêm de outros países. Esse gráfico aqui é entre o ano 2000 e 2016, esses dados. Então aqui, ó, a primeira parte é eles vieram de que país eles vieram. E aqui, que região eles foram. Então, ó, os bolivianos, ou seja, da Bolívia, 106 mil pessoas ou 1.000 imigrantes que vieram principalmente para o Sudeste, ó, mas também se dividiram um pouco na região Sul, um pouco no Nordeste, um pouco no Norte, um pouco aqui no Centro-Oeste. Mas a maior quantidade dos bolivianos foi para a região Sudeste. Outro, os haitianos que vieram do Haiti, vieram também uma parte considerável para a região Sudeste, que é aqui a grossura da linha da cor verde. A grande parte dos haitianos foram para a região Sul e nas outras regiões se distribuíram com menor quantidade. Dos Estados Unidos, ó, a grande maioria de pessoas que vieram dos Estados Unidos para morar no Brasil foram para a região Sudeste e também se dividiram em menor quantidade em outras regiões. Os argentinos dividiram entre a região Sudeste e a região Sul, em segundo lugar, e depois em outras regiões do país. Os chineses também na região Sudeste. Por que a maioria na região Sudeste, pessoal? É importante falar. Porque a região Sudeste brasileira, onde está ali Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, é a parte que existe mais indústrias no país. É a região mais industrializada. E é a indústria que dispõe ou oferece maior oportunidade de emprego. Então, geralmente esses imigrantes vêm de uma situação difícil, querem vir aqui para o Brasil, ter uma vida digna, arrumar um emprego digno para seguir as suas vidas. Então, eles procuram áreas onde existem mais oportunidade de empregos, ok? Então, a grande maioria veio para a região Sudeste, a Argentina, depois os chineses, os colombianos, os portugueses e os peruanos. Só esses que vieram? Não, existem outros em menor quantidade. Esses são os principais. Tá bom? Então, ó, o que está falando aqui? A maioria desses estrangeiros, ou seja, dessas pessoas, desses imigrantes, sofrem com as precárias condições ao se instalarem no Brasil. Ou seja, eles já vêm de uma situação muitas vezes difícil e aqui tem um desafio muito grande. Primeiro, com o idioma, ou seja, eles falam outro idioma, os chineses, os colombianos, os portugueses é o que menos tem dificuldade, porque eles já falam também a língua portuguesa, que é um pouquinho diferente. Mas os outros, por exemplo, os chineses, têm uma língua totalmente diferente da nossa. Então, essa é uma dificuldade. A outra dificuldade, quando eles são empregados, geralmente a preferência é das pessoas que já estão aqui no Brasil, ou seja, dos brasileiros. Na hora de os melhores empregos ficam com os brasileiros. Os imigrantes ou os estrangeiros acabam ficando com empregos, a parte mais difícil do emprego. Muitas vezes, uma mão de obra quase escrava, trabalham muito, sem muitos direitos, até porque muitos ainda não são regularizados como cidadãos brasileiros. Eles estão ainda de forma irregular ou ainda em processo de regularização
para ser um cidadão brasileiro realmente. Então eles acabam ficando com a parte pior dos empregos. Tranquilo? Aqui está falando, no caso dos haitianos no norte e bolivianos em São Paulo. As condições de moradia, o atendimento à educação, o acesso à saúde são bastante difíceis também para esses imigrantes. Então, às vezes, eles ainda não são brasileiros, então eles não entram naquilo que nós falamos anteriormente, eles não têm o direito à educação como brasileiros. A partir do momento que eles conseguem a cidadania brasileira, eles têm o acesso a esses atendimentos, mas é de forma lenta e gradual. Aqui algumas fotos, pessoal. Esses aqui são haitianos, foram recebidos no Brasil, ainda não têm a cidadania brasileira, então eles acabaram de chegar, saíram da Polícia Federal ali, recebem um visto provisório para ficar no país, até se regulamentarem certinho, se regularizarem. Aqui são imigrantes dos países africanos, que nem eu falei, aqui não tem nenhum país africano nesse gráfico, mas vem muitos africanos como imigrantes também para o Brasil, fugindo de alguma situação lá na África. Não vem mais nos navios negreiros, acorrentados, como escravos que os portugueses e os espanhóis traziam. Eles vêm de outra forma, com outra condição, mas tem também grandes dificuldades aqui no país, aqui no nosso país. Os venezuelanos aqui, uma situação de Roraima, que é uma sede da Polícia Federal, onde eles estão esperando ali para ter algum documento para poder entrar no Brasil. Os venezuelanos são a mais nova contribuição da imigração, ou seja, eles estão fugindo de uma situação difícil no país deles, estão passando por uma crise política e tentam vir para cá para melhores condições de vida. Ok? Pessoal, então, além deles, dos imigrantes, nosso país tem recebido ainda os chamados refugiados. Esses refugiados são uma situação bem mais complicada, porque aí realmente eles saem do seu país, não por vontade própria, mas saem fugindo de um processo que pode causar a morte deles, ou seja, fugindo de algum risco de morte, com guerras, conflitos, alguma catástrofe natural, alguma perseguição, enfim, eles são refugiados, eles pedem um refúgio em outro país. São diferentes de imigrantes que vêm de forma voluntária. Falam, não está legal aqui, não tem um emprego legal aqui na Venezuela, eu vou lá para o Brasil. Vou tentar uma vida nova no Brasil. Os refugiados, eles queriam ficar no país dele, mas com risco de morte, por diferentes motivos, tem guerras, conflitos, catástrofes naturais, com alagamentos, tsunamis. Eles são obrigados a pedir um refúgio em outro país, senão eles vão morrer no lugar que eles estão. Então, são diferentes os refugiados e os imigrantes. Ok? Então, aqui, os refugiados que vieram no Brasil no final do ano de 2016. Em primeiro lugar, vieram da Síria, ou seja, a Síria está em conflito até hoje, é uma região que está em guerra, existem grupos terroristas como o Estado Islâmico, então eles se refugiaram no Brasil em primeiro lugar. Angola também passou por uma guerra civil, tiveram que abandonar o país Angola, que é na África, e vir para o Brasil. Vieram também do Congo, da Colômbia, do Líbano, que aconteceu agora aquela explosão muito difícil, da Palestina, que é uma região de conflito, de guerra contra ali os palestinos e os israelitas. Israel e Palestina estão em guerra faz muitos anos. O Iraque, a Líbia, Paquistão, que são todos países do Oriente Médio. Líbano, Palestina, Iraque, Líbia e Paquistão. São países ali que estão fugindo de conflitos internos que existem há vários anos. E da Serra Leoa também. Ok? Pessoal, agora a atividade é o seguinte. Vocês vão... É um pouquinho diferente do que está escrito aqui na apostila, porque isso aqui era para a gente ter feito na sala de aula. Vocês vão ter que apresentar para mim, para o professor
uma proposta, mas nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então vocês vão escolher um grupo, um dos grupos, ou de imigrantes ou de refugiados. Pode ser, nos dois gráficos vocês podem escolher os sírios, os angolanos, aqui nos imigrantes, os bolivianos, haitianos, qualquer um. Vocês vão escolher um grupo de refugiados que vieram recentemente para o Brasil, pode ser qualquer um desses. Fazer uma pesquisa na internet, achar uma notícia, fazer uma pesquisa, coloquem lá, imigrantes sírios, refugiados sírios, imigrantes venezuelanos. Aí vocês vão pesquisar o seguinte: onde se encontra esse grupo de imigrantes escolhido, ou seja, esse grupo que você escolheu, os sírios, aonde se encontra a maioria dos sírios que vieram para cá? Ah, no Sudeste, na cidade tal, na região tal. Quais atividades que o grupo exerce e em que situação? Ou seja, onde eles conseguiram emprego? Não todos, uma grande maioria. Estão na região Sudeste? Estão na região Sudeste. O que eles fazem na região Sudeste? Trabalham no quê? Ou não trabalham? Estão na rua ali, jogados à própria sorte? Isso que vocês vão fazer. Alguns traços de sua cultura que futuramente vão acabar sendo incorporados à nossa cultura brasileira e vice-versa. Ou seja, eles trazem a cultura deles, acabam se misturando com a nossa cultura e forma uma cultura própria. Mas vocês vão ver traços da cultura desses imigrantes. O artesanato, alguma comida que eles comem diferente da nossa, enfim, a vestimenta, pode ser até o idioma. Então é isso que vocês vão fazer, tá bom? E vão marcar com as informações obtidas. Era para montar uma apresentação, mas não tem como, devido a essa questão da pandemia. Vocês vão escrever aqui essas informações nessa parte em branco, ok? Quais informações? Aonde se encontram, quais atividades que fazem, quais alguns traços de sua cultura, artesanato, comida e outras contribuições culturais. Ok? Essa é a atividade. Vocês tiram a foto e mandem para mim. E aí a gente tem mais algumas atividades aqui, que é tarefa, que é outras atividades que a gente vai tentar fazer em outra oportunidade, senão a gente fica muito atrasado no conteúdo do terceiro. E aí na semana que vem a gente entra no conteúdo do terceiro ano. Terceiro bimestre. Ok, pessoal? O vídeo já está indo para quase 20 minutos, eu falei que ia ser rapidinho. Tentem fazer, qualquer problema vocês entrem em contato comigo, me chamem e eu tento ajudar vocês. Tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa por enquanto. Abração para todos.